Olá, queridos alunos. Com muita alegria que preparei essa videoaula para vocês. Essa aula tem por objetivo ajudá-los para que tenham cada vez mais um aprendizado significativo na matemática. Espero poder compartilhar com vocês todas as curiosidades, conteúdos dessa disciplina tão desafiadora que é a matemática. Então, vamos começar nossa primeira aula, que vai abordar o conteúdo de 6º ano do ensino fundamental, que vai abordar sobre frações equivalentes. Então, quando a gente fala de frações equivalentes, nós estamos falando de frações que visivelmente são diferentes. Mas se fizermos as devidas representações, a gente vai perceber que elas representam a mesma quantidade. Observe os exemplos que eu coloquei aí para vocês. Então, nós temos aí 3 frações e as representações gráficas, ou seja, o desenho, está totalmente diferente. Então, nós temos aí o primeiro desenho, que está dividido em 8 partes, sendo que foi tomada apenas 4 partes. Já no segundo desenho, eu já tenho um desenho dividido em 4 partes, menos partes da que a primeira. E foi tomadas apenas 2 partes desse desenho. E o último desenho está dividido ao meio, em 2 partes, e sendo que foi tomada apenas uma parte. Se formos perceber, os desenhos estão divididos todos em partes diferentes, mas todos os 3 desenhos estão ocupando o mesmo espaço, ou seja, o primeiro desenho ocupou metade do círculo, o segundo desenho também ocupou metade do círculo, e o último desenho também ocupou metade. Embora elas sejam frações diferentes, elas ocuparam o mesmo espaço graficamente. Então, a gente chama essas frações de frações equivalentes. Tem um outro exemplo aqui, que também está mostrando 3 desenhos divididos em quantidades diferentes. E se a gente for perceber, as partes tomadas estão iguais. Então, eu posso perceber que eu peguei metade do desenho também. Embora a primeira esteja dividida em 2 partes, eu tomei uma parte. O segundo desenho está dividido em 4 partes e eu também tomei 2 partes, mas se eu for comparar com a primeira, se refere à mesma quantidade. E assim com a terceira parte também, que mostra o desenho dividido em 16 partes, sendo que foram tomadas 8 partes, e mesmo assim, se a gente for comparar com as outras duas, corresponde à mesma quantidade. Então, eu falo que a fração 1/2 tem como frações equivalentes a fração 2/4 e 8/16. Aqui é um outro exemplo também, onde a gente pode perceber que a fração 1/4 é equivalente a 2/8. Isso, gente, eu posso observar pelo desenho, que ocupa a mesma parte no espaço aí onde ele está dividido. Só que existe uma outra maneira também, muito mais simples, da gente encontrar frações equivalentes, que é usar ou a multiplicação ou a divisão. O desenho, eu posso usá-lo quando as frações são menores. Quando as frações são muito grandes, o desenho fica mais difícil, de ser feito graficamente, e além de dar mais trabalho, ele não vai ficar tão assim simples, de resolver. Então, eu coloquei para vocês, olha, que para encontrar frações equivalentes, podemos multiplicar ou dividir. Eu vou fazer aqui para vocês alguns exemplos. Bom, pessoal, eu vou fazer aqui para vocês verem alguns exemplos para a gente obter frações equivalentes. Esses 2 exemplos aqui estão na apostila de vocês de tarefa. E o enunciado pede que vocês encontrem 2 frações equivalentes a 6/8 e 2 frações equivalentes a 5/10. Então, como o enunciado está pedindo 2 frações equivalentes, vocês já podem traçar, então,
as duas linhas aqui das frações para que vocês não se esqueçam de que o exercício está pedindo duas frações. Então, eu quero encontrar essas duas frações. Então, como eu falei para vocês, ou eu uso a multiplicação ou eu uso a divisão. Então, nesse caso aqui, eu vou usar a multiplicação. E eu posso multiplicar por qualquer número natural diferente de 1. Então, pode ser 2, pode ser 3, 4, assim por diante. Então, vou multiplicar aqui por 2. Se eu multiplicar o numerador por 2, também tenho que multiplicar o denominador. Então, 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Então, a fração 12 16avos é equivalente a 6 oitavos. A segunda fração equivalente a 6 oitavos. Como eu já multipliquei por 2, eu vou usar um número diferente. Vou usar o 4. 4 vezes 6, 24. 8 vezes 4, 32. Então, a fração 24 32avos é equivalente a 6 oitavos. O mesmo vou fazer com 5 décimos. Como eu já usei o 2 e o 4 aqui, eu vou usar o 3 nessa fração aqui. Como é duas frações, vou traçar as duas retas para que eu não me esqueça de que eu quero duas frações equivalentes. Então, vou multiplicar por 3. 5 vezes 3, 15. 10 vezes 3, 30. Então, a fração 15 30avos é equivalente a 5 décimos. A segunda fração equivalente. Vou multiplicar por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 10, 50. A fração 25 50avos é equivalente a 5 décimos. Aqui eu coloquei outros exemplos, só que aqui eu vou colocar somente uma fração equivalente. Mas eu quero que vocês saibam que existem inúmeras frações equivalentes a qualquer fração. Então, aqui eu vou usar somente uma. Eu vou multiplicar por 2. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. A fração 8 décimos é equivalente a 4 quintos. 1 sexto. Vou multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 6, 36. A fração 6 36avos é equivalente a 1 sexto. 3 oitavos. Vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, 9. 8 vezes 3, 24. A fração 9 24avos é equivalente a 3 oitavos. 5 sétimos. Vou multiplicar por 2 também. 5 vezes 2, 10. 7 vezes 2, 14. A fração 10 14avos é equivalente a 5 sétimos. Outro conteúdo que nós estamos estudando em sala são as frações irredutíveis. Então, quando a gente fala em fração irredutível, é uma fração totalmente simplificada, ou seja, é a menor fração que eu posso obter. Então, coloquei para vocês, olha, uma fração está totalmente simplificada quando verificamos que os seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisores entre si. Então, a essa fração que eu não posso mais diminuir, que ela já é menor, eu chamo essa fração de fração irredutível. Eu não posso mais reduzi-la. Eu coloquei aí também um exemplo para vocês. Então, quando a gente fala de fração irredutível, a gente usa a palavra simplificar. Simplificação de fração. Então, o exemplo que eu dei aí para vocês tá mostrando aí a fração aqui, olha, que foi a fração se iniciou com a fração 32 64avos. E eu quero uma fração irredutível, ou seja, a menor fração equivalente a 32 64avos. Como eu falei para vocês, uma fração equivalente eu posso tanto multiplicar quanto dividir. No caso de fração irredutível, eu vou achar a fração equivalente dividindo, simplificando, deixando ela menor. Então, o que foi feito aqui? Olha, eu fui simplificando.
Como eu falei para vocês em sala, gente, sempre começa pelo 2, porque o 2 é uma fração o 2 é uma tabuada mais fácil. Então, não vai confundi-los tanto na hora de fazer algum exercício. Então, 32 dividido por 2, 16. 64 dividido por 2, 32. A fração 16/32 ainda dá para ser simplificada. E ainda dá para simplificar por 2. Então, vou continuar dividindo por 2. 16 dividido por 2, 8. 32 dividido por 2, 16. A fração 8/16 ainda pode ser simplificada, ainda pode ser reduzida. E ainda dá por 2, então continuo pelo 2. 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Ainda dá para ser simplificada. Eu vou simplificando, gente, até onde não der mais. Enquanto der para simplificar, eu vou simplificando. Quando não der mais por 2, eu mudo de número, se der por 3, por 4, assim por diante. Então, 4/8 ainda dá para ser simplificado por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. A fração 2/4 ainda pode ser reduzida. Dá por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Assim, eu consegui chegar na minha fração irredutível, ou seja, não consigo mais reduzir a fração 1/2, porque não existe um número natural que eu possa dividir o numerador e o denominador. Então, a fração 1/2 é a fração irredutível da fração 32/64. Então, coloquei aqui para vocês, olha. Para você simplificar uma fração, você tem que ver um número que divida os dois algarismos e assim sucessivamente até não dar mais para dividir, ou seja, torná-la uma fração irredutível. Então, coloquei aí, para simplificar frações, usamos apenas a divisão. Então, eu vou desenvolver com vocês aqui também alguns exemplos de frações irredutíveis. Vou fazer para vocês aqui agora alguns exemplos, né, de frações irredutíveis. Então, quando eu quero achar uma fração irredutível, eu simplifico a fração até eu encontrar essa fração irredutível. Então, aqui eu coloquei como exemplo, olha, a fração 12/24. Então, gente, eu falei para vocês em sala de aula que a simplificação a gente utiliza somente a divisão, porque é a divisão que vai indo diminuindo o número até eu encontrar a fração irredutível. Eu falei também que a gente começa sempre dividindo pelo 2, quando dá, por ser a tabuada mais fácil. Assim vai evitar que você possa errar na aplicação da fração irredutível nos exercícios e até mesmo durante a prova. Então, aqui, olha, eu vou começar simplificando essa fração. Então, vou simplificar por 2, porque tanto 12 quanto 24 são números pares. Então, 12 dividido por 2, 6. 24 dividido por 2, 12. Se eu observar, eu ainda consigo simplificar ainda mais a fração 6/12. Continuo simplificando por 2, porque as duas ainda são pares. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Eu ainda consigo simplificar ainda mais essa fração. Porém, eu não consigo simplificar pelo 2, porque agora eu tenho número ímpar e tenho número par. Porém, eu consigo simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Cheguei na fração irredutível. Não é possível mais simplificar a fração 12/24. Então, a fração irredutível é 1/2. A mesma coisa eu vou fazer com 32/40. Começo simplificando por 2, porque os dois números são pares. 32 por 2, 16. 40 por 2, 20. Ainda continuo por 2, porque são pares. 16 dividido por 2, 8.
20 dividido por 2, 10. Ainda simplifico por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Cheguei na fração irredutível, não consigo mais reduzir essa fração, porque aqui eu tenho um número par e aqui eu tenho um número ímpar. Como 5 também é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, 4 não dá para dividir por 5. Então, cheguei nessa fração irredutível, 4/5. Outro exemplo, 12 quinzeavos. Não consigo dividir por 2, porque eu tenho um número par e um número ímpar. Mas eu consigo dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4/5, fração irredutível. 2/8. Vou simplificar dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Fração irredutível, 1/4. 25/25. Vou simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. 1/5. 3/9. Não consigo simplificar por 2, porque são números ímpares. Então, vou simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Fração irredutível, 1/3. Pessoal, esse exercício aqui, ele consta também na apostila de tarefa de vocês, que é quando eu uso números fracionários com números naturais. Então, eu quero encontrar qual é o número natural que eu vou ter como resultado de 3/8 de 40. O ano passado eu expliquei para vocês uma regrinha simples que vocês podem estar aplicando para conseguir encontrar esse número natural. Então, eu digo que eu pego o número natural, divido pelo meu denominador e o resultado que eu obtiver, eu multiplico pelo meu numerador. Assim, olha, 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Então, 3/8 de 40, eu cheguei no número natural, 15. Existe uma outra forma de fazer, que é usando a multiplicação. Então, eu faço assim, olha. 3/8 vezes 40. Quando não existe denominador, é como se ele fosse 1. E vou fazer a multiplicação de fração. 3 vezes 40, 120. 8 vezes 1, 8. Uma fração nada mais é do que uma divisão. Então, 120 dividido por 8, 15. Cheguei também no mesmo número natural. Então, quando vocês forem realizar esse exercício, vocês podem escolher a melhor maneira, a maneira que vocês acham mais fácil, que vocês têm mais confiança de realizar o exercício. Aqui é um outro exemplo que também está na apostila. Eu quero encontrar quanto é 1/5 de 25. Aplicando a regrinha que eu ensinei, eu vou dividir o 25 pelo denominador e o resultado que eu obtiver, vou multiplicar pelo numerador. 25 dividido para 5, 5. 5 vezes 1, 5. O número natural é 5. 1/5 de 25 é 5. Aplicando a regra da multiplicação, eu vou pegar 1/5 vezes 25. Como não existe denominador, é 1. 1 vezes 25, 25. 5 vezes 1, 5. Uma fração nada mais é do que uma divisão. 25 dividido para 5, 5. Cheguei no mesmo resultado, 5. Então, nesse exercício, vocês podem escolher o que for mais fácil para vocês. Para encerrar, então, a nossa primeira aula, vou passar esse vídeo que fala sobre a importância de persistir,
diante das dificuldades. Então, gente, em sala de aula, na vida, sempre quando aparecer alguma dificuldade, né, no caminho de vocês, que vocês persistam e nunca desistam, porque as dificuldades, elas existem para deixar a gente mais forte, para deixar a gente mais fortalecido mesmo. Então, esse vídeo mostra a importância da gente nunca desistir dos nossos objetivos. Você pode até tocar no céu se crer. Acredite, e nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeões, Deus dá essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. E um beijo, um abraço a todos os alunos. E continuem se dedicando nos estudos, fazendo os exercícios com atenção, que você só vai ter sucesso na sua vida escolar. Um beijo e até a próxima aula.